A gente vai falar de eleições municipais, a queda de braço de Ricardo Nunes e de Guilherme Boulos em São Paulo. E na campanha de Guilherme Boulos, o que nós apuramos? O movimento de uma tentativa de atrair o PDT para a chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O PSOLista já tem o apoio do PT, deve ter apoio de outros partidos de esquerda e agora tenta atrair o PDT de Ciro Gomes. PDT que faz parte da Esplanada dos Ministérios. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, é o ministro da Previdência Social. E a gente tem visto Ciro Gomes, que tinha sumido depois da derrota no primeiro turno, aparecendo aos poucos e concordando com algumas políticas de governo. Arrefeceu muito as críticas a Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, o PDT queria inicialmente, e tem falado nisso, em lançar o nome de José Luiz da Atena, apresentador, que já mudou muito de partido, que já tentou ser candidato várias vezes e desistiu na véspera. O PSOLista, o PSOL, Guilherme Boulos, a campanha acredita que novamente a candidatura de José Luiz da Atena não vai adiante. Então é o momento de uma conversa para que você tenha um arco de alianças para Guilherme Boulos muito parecido com o arco de alianças de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições passadas. Além disso, Boulos deve fechar nas próximas semanas a contratação de Lula Guimarães, que foi marqueteiro de João Dória em 2016, para a campanha dele, que criou aquele gesto do Acelera São Paulo. Deve ser o seu marqueteiro. Além disso, ele conseguiu um compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de entrar de cabeça na campanha dele. Lula pretende fazer caravanas ao lado de Boulos, mas só aos finais de semana, porque ele tem expediente a cumprir aqui na Esplanada dos Ministérios, no Palácio do Planalto. E aí quem ficaria fazendo campanha eventualmente seria a Rosângela Silva, a primeira-dama, e também a participação de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que virou o queridinho da Faria Lima. Fernando Haddad é uma figura que Boulos considera importante para moderar um pouco a imagem dele, mas também pode ser o calcanhar de Aquiles, porque o que quer Ricardo Nunes neste momento? Ele quer tentar associar os pontos cegos e deficientes da gestão de Fernando Haddad com Guilherme Boulos, dizendo que a eleição de Guilherme Boulos é a volta dos erros do passado de Fernando Haddad. Pedro Venceslau, que está em São Paulo, acompanha de perto toda essa disputa. Acredita que o PDT vai desistir realmente de José Luiz da Atena? Ou José Luiz da Atena, pela 100ª vez, não vai ser candidato a prefeito? O José Luiz da Atena sempre faz o mesmo movimento. Não sei se é por uma decisão estratégica, mas quando chega na hora H ele desiste de ser candidato e volta para a televisão. Aqui em São Paulo, o Solidariedade está conversando com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes já montou um grande arco de alianças em torno dele e os movimentos mais recentes do Ricardo Nunes saem da direita, ou melhor, saem da extrema-direita, foi para o centro e agora está indo para a centro-esquerda. As conversas do Ricardo Nunes com a Marta Suplicy e o PL, a ideia que na verdade nasceu do próprio PL, de colocar a Marta Suplicy, que é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura, como vice, irritou demais os bolsonaristas. Os bolsonaristas perceberam que o Ricardo Nunes acredita que já tem os votos da direita em São Paulo e começaram, segundo o Fábio Van Garten, que é um dos principais interlocutores do ex-presidente, a ventilar novamente a ideia de uma candidatura própria. Agora, Uribe, aqui em São Paulo, a campanha, a pré-campanha do Guilherme Boulos tem um outro problema. A família Tato. Quem mora em São Paulo sabe que é uma família muito influente na política paulistana e o Arcelino Tato, que é um dos líderes da família, tem dado reiteradas declarações, conversado com jornalistas e deixado bem claro que não engoliu ainda essa decisão do PT não ter candidato próprio em São Paulo. Existe uma preocupação muito grande, sim, no PT, sobre a possibilidade da Marta Suplicy ser a candidata a vice de Ricardo Nunes. Seria uma jogada estratégica muito forte. Marta Suplicy ainda é muito popular na periferia de São Paulo. Só que a Marta não aceita ser candidata a vice pelo PL, como chegou a se ventilar. Muita gente dizia que a Marta
tinha deixado de ser de esquerda. O próprio Valdemar da Costa Neto vinha dizendo isso por aí. A Marta não deixou de ser de esquerda, a Marta não virou para o campo da direita, mas ela pode muito bem se filiar a um partido como o PSD ou os próprios Solidariedade para ser candidata a vice de Ricardo Nunes. Falta muito tempo ainda para a eleição municipal de São Paulo, mas o ambiente aqui já está bastante intenso nos bastidores. Lembrando que o Lula Guimarães, que elegeu João Dória para prefeito de São Paulo, também foi o marqueteiro de Geraldo Alckmin na disputa pelo governo, pela presidência da República em 2018 e saiu da campanha com um resultado pífio, 4% das intenções de voto. Mas ainda assim, foi uma eleição muito diferenciada depois do episódio da facada no Jair Bolsonaro. E a gente ainda tem aqui em São Paulo a candidatura da Tabata Amaral. O PSB está disposto, sim, a lançar Tabata Amaral, especialmente depois desse episódio com o Márcio França, da irritação do Márcio França. A Tabata Amaral se apresenta como uma candidatura moderada de centro-esquerda, justamente para fazer frente ao que muitos eleitores acreditam que seja um certo radicalismo do Guilherme Boulos. Todo o esforço do PSOL aqui em São Paulo, na campanha eleitoral, vai ser justamente para mostrar, para apresentar o Boulos como um candidato que não é radical e não é de extrema esquerda, é um candidato de centro-esquerda ou de esquerda. Mas vai ser muito importante para o PSOL fazer um arco de alianças grande para conseguir ter um bom tempo de televisão, porque tudo indica que o prefeito Ricardo Nunes vai sair com uma coligação muito grande, vai ter bastante tempo de televisão e ele tem um marqueteiro que é o Duda Lima, um marqueteiro que foi o responsável pela campanha do Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2022, já vem atuando discretamente ali nos bastidores para a campanha do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que tem muito dinheiro em caixa para fazer publicidade, também tem muitas obras para apresentar e todo mundo ficou muito surpreso com as mais recentes pesquisas que mostraram que ele é muito mais conhecido do que se imaginava, Uribe.